Você precisa dessas informações. O que é habeas corpus? O habeas corpus é uma garantia voltada à proteção do direito de liberdade. Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu vou explicar do que se trata o habeas corpus em uma explicação impossível de não entender, quer dizer, eu acho. E a única coisa que eu peço em retribuição é que você deixe um comentário, porque isso me ajuda a levar o direito para mais pessoas. O YouTube entende que o vídeo é relevante e aí ele vai mais longe. O habeas corpus tem o objetivo de defender a liberdade de ir e vir, ou o direito de locomoção em caso de ilegalidade ou abuso de poder. Essa expressão habeas corpus significa que tenhas o corpo. O habeas corpus pode ser utilizado por qualquer pessoa em benefício próprio ou de outra pessoa. Nós temos o impetrante, que é o autor da ação, que pode ser o próprio beneficiado ou um terceiro. Temos o paciente, que é a pessoa beneficiada pela ordem, e a autoridade coatora, que é o sujeito que violou a liberdade de ir e vir do paciente, como, por exemplo, o juiz, o delegado, o desembargador, o ministro, ou até um particular. Imagine, por exemplo, que uma mãe deixe o seu filho acorrentado em casa e aí um vizinho veja isso. O vizinho pode ser o impetrante do habeas corpus para defender a liberdade de locomoção do paciente, que é o garoto acorrentado, contra o coator, que nesse caso é a mãe. Mas a situação mais comum é que a autoridade coatora seja realmente um agente público e não um particular. Existem duas espécies de habeas corpus. Temos o habeas corpus repressivo e o preventivo. O habeas corpus repressivo, também chamado de liberatório, é usado quando já está ocorrendo uma coação à liberdade de locomoção de forma ilegal e se busca obter um alvará de soltura. Por exemplo, um delegado efetua uma prisão em flagrante sem que um crime esteja de fato acontecendo. Ou um juiz decreta uma prisão preventiva sem que haja os pressupostos da prisão preventiva. Enquanto isso, o habeas corpus preventivo ou suspensivo é utilizado quando ainda não existe essa coação, mas há a iminência de que isso ocorra. Por exemplo, um pai não paga a pensão alimentícia do seu filho e, como você muito bem sabe, nessa situação ele pode ser preso. Só que tem um detalhe, esse pai não pagou a pensão porque foi demitido, ficou desempregado e está sem dinheiro. Para haver prisão por falta de pagamento da pensão alimentícia, o inadimplemento deve ser voluntário, ou seja, o pai não pagou porque não quis. E inexcusável, o que quer dizer que não havia desculpas para não ter pago. Só que se o pai realmente está sem dinheiro por estar desempregado, a falta de pagamento da pensão não foi algo voluntário e nem inexcusável. Consegue acompanhar o raciocínio? Nesse caso, ele pode impetrar um habeas corpus preventivo para evitar que seja preso. O objetivo é a concessão de um salvo-conduto que impede que qualquer autoridade efetue a prisão por esse motivo. Mas o sujeito pode, obviamente, ser preso por outras razões. Vamos supor, por exemplo, que o indivíduo tenha conseguido salvo-conduto para não ser preso pela falta de pagamento da pensão alimentícia, mas ele seja condenado por um crime que ele cometeu e o juiz mande expedir um mandado de prisão para que o sujeito dê início ao cumprimento da pena. Nesse caso, o salvo-conduto não vai livrar a pele dele, entendeu? O artigo 648 do Código de Processo Penal traz várias hipóteses de cabimento do habeas corpus, que é quando a coação à liberdade de ir e vir pode ser considerada ilegal. A primeira hipótese é quando não houver justa causa, ou seja, a prisão foi efetuada sem as formalidades legais. Cada tipo de prisão tem os seus requisitos previstos em lei, seja ela prisão em flagrante, preventiva e por aí vai. A segunda hipótese de habeas corpus é quando alguém estiver preso por mais tempo do que está previsto em lei, que é o que nós chamamos de excesso de prazo. A terceira é quando quem ordenar a prisão não tiver competência para fazer isso.
Por exemplo, o delegado só pode determinar a prisão em caso de crime flagrante. Se não houver flagrante, a única pessoa que pode dar a ordem de prisão é o juiz. Ou seja, o delegado só prende se o juiz mandar. A quarta hipótese de habeas corpus é quando houver cessado o motivo que autorizou a prisão. Nesse caso, a prisão foi decretada com a observância das formalidades, só que os motivos da prisão deixaram de existir. Por exemplo, imagine que foi decretada a prisão preventiva de um acusado para que ele não influenciasse os depoimentos de uma testemunha. Após a colheita desse depoimento da testemunha, não haverá mais motivos que justifiquem essa prisão. A quinta hipótese é quando não for dada a possibilidade de prestar fiança nos casos em que ela seja admitida em lei. Se a lei possibilitar a liberdade provisória com fiança, mas o delegado ou o juiz, dependendo do caso, não permitir que o acusado preste fiança, cabe habeas corpus. A sexta hipótese é quando o processo for nulo. Aqui é importante dizer que existem nulidades que são absolutas e nulidades que são relativas. E as nulidades relativas podem ser convalidadas. E aí, se elas forem sanadas, obviamente não vai ser cabível o habeas corpus. A sétima hipótese é quando houver causa de extinção da punibilidade. Existem algumas situações em que o Estado perde o direito de punir, como, por exemplo, se houver prescrição. Imagine que o sujeito é preso, mas o crime já está prescrito. Nesse caso, é possível impetrar um habeas. Essas são as 7 hipóteses de cabimento do habeas corpus. Por fim, vale mencionar que o habeas corpus é um remédio constitucional previsto no artigo 5º da Constituição. Como eu expliquei no vídeo que fala sobre o mandado de segurança, os remédios constitucionais são ações que visam proteger direitos fundamentais previstos na própria Constituição Federal. Existem 6 remédios constitucionais, chamados mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, ação popular e ação civil pública. Eu já fiz um vídeo sobre mandado de segurança, eu vou deixar o link na descrição para você assistir quando esse vídeo aqui acabar. Busquei nesse vídeo trazer a explicação mais simples e fácil de entender sobre o habeas corpus. Meu objetivo é sempre de fazer com que você compreenda o assunto em palavras simples e acessíveis. E mais do que isso, que você perceba como é fundamental entender o direito. Para facilitar ainda mais a vida daqueles que estão começando agora essa jornada, eu criei o curso Primeiros Passos no Direito. É o curso online em que o aluno vai começar a compreender o direito e ampliar a sua visão jurídica. O foco do curso está nas disciplinas iniciais, que são as mais importantes para a construção do seu raciocínio, e ele é voltado a quem está começando agora e que é um curso super didático e de fácil compreensão. Fiz com total dedicação para você entender tudo. Para saber mais informações sobre o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição do vídeo. Meu objetivo, tanto no meu curso quanto aqui no YouTube, é o de te ajudar a entender as coisas de forma mais fácil, porque eu sei o quanto é primordial que você tenha noções jurídicas, tanto para a sua vida quanto para o seu papel dentro do meio em que você vive. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas toda vez que alguém diz que odeia aprender o direito, o que essa pessoa está dizendo, sem se dar conta disso, é que ela não faz questão nenhuma de ser uma cidadã. Aqui eu digo ser um cidadão de fato, de verdade, um cidadão consciente, que quer realmente ver mudança na sociedade ao seu redor. Alguém que vai além do mero discursinho vazio de redes sociais. Talvez você mesmo já tenha dito que odeia aprender o direito, mas isso não é sua culpa. A grande verdade é que para aqueles que dominam o poder, não é interessante ter uma população que conheça o direito, pois ela fica mais consciente, inteligente e exigente. E eu não estou falando aqui de nenhum contexto político em específico, tá? Eu tô falando em geral. Então os indivíduos e grupos que detêm o poder não vão fazer questão nenhuma que você tenha noção das leis. Fez sentido para você? O importante agora é que você pare, de uma vez por todas, de dizer que você odeia aprender direito. O que você deve desprezar é a ignorância. Isso sim! Eu estou aqui para te mostrar que é possível ter conhecimento jurídico de uma forma muito mais acessível e que ele é primordial na sua vida. Se você chegou até aqui, obviamente você consegue perceber a verdade do que eu estou falando. Estamos juntos nisso. Me sinto honrada pela sua companhia e te desejo bons estudos para alcançar todos os seus sonhos. Até!